Seja muito bem-vindo! Olha só que lugar lindo que eu estou aqui hoje, Torre de Belém. Um lugar incrível, muito simbólico aqui em Portugal. E eu tenho o prazer de gravar aqui para você um tema que é interessante. E hoje nós vamos falar sobre 5 rituais que definem o sucesso. Vamos só botar em parênteses aqui o sucesso das pessoas, para um é uma coisa, para outra é outra coisa, mas independente daquilo que é o sucesso para você, você vai ter que trilhar um caminho, vai ter que percorrer, fazer uma caminhada até chegar lá. Seja o sucesso estar bem em família, seja o sucesso ganhar muito dinheiro, seja o sucesso ter uma carreira que te traz realização pessoal, seja o sucesso encontrar e seguir o teu propósito, independente daquilo que é o sucesso, que você define como sucesso, existem algumas coisas que nós podemos fazer para nos ajudar a chegar nesse caminho mais rápido. É sobre isso que eu quero falar aqui hoje nesse vídeo contigo. Então, o primeiro ritual que define o sucesso é o seguinte. Certa vez eu comecei a ler um livro que chamava O Milagre da Manhã. Um livro muito conhecido, talvez você já tenha lido, talvez não, de qualquer jeito é um livro que vale a pena ler. É fininho, é fácil de ler e tem muitos insights ali interessantes. E eu estava passando uma fase da minha vida que eu queria desenvolver algumas coisas, eu queria escrever um livro, foi o momento que eu estava fundando o Instituto Viver com Propósito, tinha uma série de coisas na minha cabeça, porque eu acordava sempre, todos os dias, já para os meus problemas, já para resolver um monte de coisa, e passava o dia muito ocupado, mas eu sentia que eu chegava no final do dia e realmente não resolvia nada, e não andava para frente. E foi quando eu comecei a fazer isso, mudou muito o rumo da minha vida, a direção daquilo que eu estava falando. E isso é o ritual de acordar cedo. O ritual de ter um tempo antes de começar mesmo o seu dia para acordar cedo. Eu já fiz isso sozinho e já fiz isso com pessoas. Hoje eu até tenho um grupo, nós acordamos todos os dias cedo, nos encontramos no Zoom, fazemos meditação, fazemos visualização, fazemos alongamento, pode fazer leitura, pode fazer escrita, enfim, o que você vai fazer ali independe, que sejam coisas produtivas, obviamente, né? Que sejam momentos de introspecção, de olhar para dentro, para você continuar o seu dia. Lembre-se disso, a maneira como você começa o seu dia determina como você vive o seu dia. E se você começa o seu dia bem, você vive o seu dia bem. E se você ganha a sua manhã, você ganha seu dia, você ganha seu dia, você ganha a sua semana. Se você ganha a sua semana, você ganha o seu mês. E aí sim você consegue ter uma vida que faz sentido. Então, o primeiro ritual que define o sucesso de alguém é ter um momento cedo, logo cedo pela manhã, para você definir as suas prioridades e o dia que você quer viver. Segundo ritual que você pode e deve fazer para chegar ao sucesso. E tem a ver com uma fase da minha vida também em que eu queria muito escrever um livro. E sabe qual que era a desculpa que eu me dava diariamente? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para escrever livro. Livro é para a pessoa que está lá, sentada, tem tempo, pega amanhã, escreve, etc. Até que eu comecei a separar blocos de tempo para escrever meu livro. E é exatamente esse o segundo ritual que define o sucesso. Separe blocos de tempo para você fazer coisas na sua vida. Que coisas? Escrever um livro, um trabalho específico que você quer desenvolver, bloco de tempo para estar com a família, bloco de tempo para estar com o seu marido, com a sua mulher, bloco de tempo para estar com seus filhos, bloco de tempo para fazer ligações que você tem que fazer e às vezes fica procrastinando, bloco de tempo para fazer exercício físico e etc. Não deixe o mundo te engolir com a agenda dele, porque se você não constrói o seu bloco de tempo, a sua agenda, você vai ser a agenda de alguém. Então, segundo ritual que define o sucesso é separe blocos de tempo. Terceiro ritual que você pode e deve fazer, que define o teu sucesso. Certa vez eu fui numa palestra de um youtuber grande brasileiro, ele tem milhões de seguidores e etc. E as pessoas muitas vezes reclamam, porque o YouTube às vezes muda uma regrinha ali, muda uma regrinha aqui, é difícil fazer uma coisa ali, é complicado fazer outra coisa. E ele falava assim, eu adoro
quando isso acontece. Sabe por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de fazer coisas difíceis. As pessoas têm preguiça de fazer o que é difícil. E eu aprendi muito com essa frase dele. E o terceiro ritual que define o seu sucesso é fazer mais do que aquilo que lhe é esperado. E isso, quando aquele youtuber falou isso, eu pensei, é isso mesmo. O que nos é esperado é fazer o óbvio, é fazer o básico. Agora, ir além é para poucos. E quando você faz isso que poucos fazem, você vai a lugares que só poucos vão. Se você vai num restaurante hoje, você vai que basicamente o serviço é muito parecido. Por acaso tem um restaurante que eu gosto muito de ir, ele é levemente mais caro, ele é um pouco mais caro do que os outros restaurantes ao redor. Só que o serviço é muito melhor do que os restaurantes que eu estou acostumado a ir. E muitas vezes eu vou nesse restaurante só por causa disso. Muitas vezes nós estamos no trabalho e nós entregamos somente aquilo que nos é pedido. Porque nós vivemos em um mundo medíocre, em que as pessoas fazem aquilo que está tudo na média, aquilo que todo mundo faz. E esperam colher algum resultado fora da média e não vão colher, não vai colher. Se você fizer só aquilo que está na média, o que todo mundo faz, você só vai colher aquilo que todo mundo colhe. Percebe? Por isso que é bom fazer coisas difíceis, fazer coisas que ninguém faz. Esse é o terceiro ritual para te fazer chegar mais perto do teu sucesso. É entregar mais do que lhe é pedido. Sempre. Quarto ponto que ajuda a definir o teu sucesso. Certa vez eu estava ouvindo um podcast de um senhor muito conhecido na área do desenvolvimento humano chamado Bob Proctor. Bob Proctor foi um dos primeiros personagens aí no mundo do desenvolvimento humano, que levou o desenvolvimento humano para milhares de pessoas, né? Eu ouvi isso já tem um ano mais ou menos, ele tinha na época 85 anos de idade. E ele falou uma coisa nesse podcast que me impressionou. Ele falou assim: agora eu comecei a escrever com a mão esquerda, porque eu quero desenvolver esse meu lado do cérebro e quero desenvolver novas habilidades. E eu assim, na minha pequenez, na minha ignorância, olhando para aquele ser humano, falando assim: meu amigo, camarada tem 85 anos de idade e ele continua querendo aprender coisas novas todos os dias. E isso foi uma lição incrível para mim, que às vezes eu mesmo tenho uma preguiça de aprender coisas novas, de estar na minha zona de conforto, daquilo que eu já sei, daquilo que já fico satisfeito com aquilo que com aquele conhecimento que eu já tenho. E aí você vê um homem de 85 anos desenvolvendo coisas novas para aprender coisas novas. E é esse o quarto ponto que define o nosso sucesso. Separar um tempo de aprendizagem todos os dias. Que aprendizagem pode ser essa? Vídeos no YouTube, que eu adoro assistir, que me ensinam. TED Talk, podcasts, livros e cursos, formações online, formações presenciais, enfim, existe uma infinidade de coisas que nós podemos fazer que nos ajudam a aprender mais. E esse é um grande segredo das pessoas, essas pessoas que você vê que realmente têm sucesso, que desenvolveram alguma coisa que vale a pena desenvolver, é que elas nunca param de aprender, tem sempre a mente do aprendiz. E é isso que eu te convido a fazer. Quarto ponto é: separe todos os dias um tempo para você aprender coisas novas. Quinto ritual que define o teu sucesso. E esse ritual eu aprendi com um homem incrível, chamado Bill Gates. Todos nós conhecemos, que mudou a vida como eu e você interagimos com o mundo. Mas o que me impressionou no Bill Gates não são todas as coisas que ele faz, que todos nós conhecemos, mas talvez uma coisa que para muitos passa desapercebido. Ele tem um documentário no Netflix falando, um documentário curto que eu até recomendo todos assistirem sobre o Bill Gates, acho que são 3 episódios só, uma coisa assim, e eu adorei, muito bem feito, maravilhoso documentário. E de tantas coisas que me chamou a atenção, essa coisa me chamou muito a atenção, é que uma vez por ano, o Bill Gates enche uma malinha de livros, vai para uma casinha de madeira que ele tem perto de um lago, fica sem internet, quase incomunicável, só lendo. Lendo. É o momento dele no ano de reflexão. E é o momento, talvez, de maior crescimento interno dele. E é esse o ponto, o quinto ritual que define um sucesso. É separar tempos de reflexão
na nossa vida. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer antes de um evento, antes de uma formação, antes de alguma coisa, é separar o dia anterior a esse evento para estar sozinho, em um lugar sem perturbação, de preferência sem redes sociais, para eu estar simplesmente comigo mesmo. Esse é uma coisa que, se nós pudéssemos fazer mais, nós colheríamos muitos benefícios. Infelizmente, nós moramos numa sociedade em que é quase que feio ter um momento de reflexão ao longo do dia. É quase que não aceitável você tirar um tempo para não fazer nada. Mas se você olhar os grandes nomes da história, todos eles têm momentos profundos de autorreflexão. Seja na meditação, seja na escrita, seja um momento de reflexão ativo. Por exemplo, a pessoa pega a bicicleta e vai andar quilômetros, seja numa corrida, seja surf, por exemplo. Quinto ponto, quinto ritual que define o sucesso. Tire momentos de reflexão ao longo do seu dia. Aproveita então, se você quiser, vem meditar comigo todas as terças e quintas, hora de Portugal, no meu Instagram. Às 7 da manhã, durante 15 minutos. Nós fazemos uma meditação rápida ali, mas que eu acredito seja muito boa para nós começarmos bem o nosso dia. Grande abraço.